Boa noite a todos. Uma alegria grande, né? Estar mais uma vez aqui na Casa Espírita Vida e Luz de Botucatu, nesta segunda-feira, dia 9 de junho de 2025, às 19 horas. E hoje eu trago um tema curioso, um tema interessante que está bastante em voga. Bebês reborn, na visão espírita. Então vamos lá. Deus, nosso Pai, nosso Criador, se manifestou através de parábolas, contos e exemplos, por intermédio de seus profetas e principalmente pelo seu Filho e nosso Mestre maior, o irmão Jesus Cristo. O Criador não fala por falar e não age por simplesmente agir, pois tudo que vem do Criador serve para nós, que somos suas criaturas, como leis universais. Todos os seus ensinamentos, seus desígnios, são cláusulas pétreas das leis divinas. Portanto, não podem por nós serem mudadas ou ignoradas. No livro A Gênese, encontramos, no sentido figurado, os personagens Adão e Eva. Ao falar em Adão, falando de representante dos homens, o pai se reportava a todos do sexo masculino que viveriam e que ainda vivem aqui na terra. E ao falar com Eva, o Senhor se dirigia a todas as mulheres de todos os tempos. No capítulo 1 da Gênesis, no parágrafo 28, Deus, olhando para suas criaturas, Adão e Eva, os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, crescei e multiplicai-vos. Gravem isso, crescei e multiplicai-vos. Encham, disse ele, povoem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes no mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. E continuando, no parágrafo 29 da Gênesis, Deus disse: eis que também dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra, que produzem sementes, e todas as árvores que produzem frutos e também sementes. Elas serão o alimento de vocês. Então, se refletirmos sobre isso, entendemos que Deus disse para todos do sexo masculino: cumpra seu papel de homem. E para as do sexo feminino, faça a sua função bendita, seja mãe. Povoem, lutem e dominem a terra. E Deus deu a seus filhos todas as condições para cumprirem este mandamento. Deu os animais, deu os vegetais para servirem de alimento. Mas alguém, ouvindo, povoem a terra, deve estar pensando, se nos dias de hoje aumentar a população, muita gente vai morrer de fome. Mas a resposta está lá em Mateus 6, parágrafo 26, onde diz assim: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que as aves? Em Mateus 6,30, diz assim: se Deus veste assim os lírios do campo que hoje existe e amanhã
ele é lançado ao fogo, não vestirá mais ainda a vocês? E ele concluiu dizendo: ó homens de pouca fé. Ó homens de pouca fé. Então Deus pediu para que a gente povoasse a terra. Ele nos deu todo o alimento que a gente precisa. E nós não temos a fé suficiente para acreditar nisso. Então, ao longo de toda a existência da humanidade, Deus vem fornecendo a seus filhos as condições necessárias para a sua subsistência. Ele não põe na boca, mas ele dá as condições para a nossa subsistência. De quando em quando, novas descobertas genéticas aumentam a produtividade dos alimentos, introduzindo também novas formas de alimentação. Se sempre existiu fome entre as criaturas, não foi porque Deus não proveu, não foi porque Deus não proporcionou o alimento, mas sim porque alguns de nós se abastecem muito além do que necessitam. E com isso falta para os outros. Tem uma parábola que chama Parábola do Rico Insensato, que diz assim: o rico dizendo: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros muito maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidades de bem armazenados para muitos anos. Então descanse, coma, beba e alegre-se. E nós sabemos o final dessa parábola, que no fim ele perdeu tudo e Deus tirou tudo. Deus deu e Deus tirou. Na oração, no Salmo 23, nós dizemos assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é isso que a gente fala? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então a gente reza assim. E o que é o pastor? O pastor é o guia que não deixa as suas ovelhas passarem fome. Não é isso? Então, se Deus é o nosso pastor, ele não vai nos deixar passar fome. Basta que a gente vá atrás do alimento, busque o alimento, mas faltar não vai faltar. Então, onde é que está a nossa fé? Não é isso? Então, não há justificativas, nem desculpas, para evitarmos a gerar filhos, e muito menos ainda alguns cientistas ou até pesquisadores e também aqueles que se dizem donos do poder querer reduzir drasticamente a população da Terra. Nada justifica isso. Jesus disse assim: meu Pai trabalha o tempo inteiro. O que meu Pai faz? Cria mundos e cria princípios inteligentes que viram espíritos, ok? Se ele trabalha o tempo inteiro, está criando mundos e espíritos. Com isso, então, o nosso universo se expande constantemente com novas estrelas e novos planetas, o que é cientificamente comprovado pelos homens. Para povoá-los, Deus cria incessantemente princípios inteligentes que se vestirão inicialmente como vegetais, depois animais, até um dia se tornarem espíritos e se vestirem com um corpo humano. Sabendo disso, nós então podemos entender melhor por que Deus, em seu primeiro mandamento, lá na Gênese, para Adão e Eva, ou seja, para Adão, para nós, todos os homens, para Eva, para todas as mulheres, por que ele disse lá no primeiro mandamento: crescei-vos e multiplicai-vos. Crescei-vos e multiplicai-vos, e povoem e encham toda a terra. Foi isso que ele disse.
Então Deus precisa que nós, homens, sejamos masculinos e as mulheres sejam femininos para que façamos a nossa parte na expansão do universo. Segundo o Espiritismo, Deus se utiliza dos pais para entregar o espírito criado por ele para ser conduzido na viagem reencarnatória. Eles terão que prestar conta a Deus, os pais, terão que prestar conta a Deus do filho que lhe foi entregue para ser amparado, educado, protegido e amado durante a experiência da paternidade. Bem, esse é um assunto muito delicado, gente. Então eu quero, antes de continuar, abrir um parentezinho aqui e dizer que nós, divulgadores da doutrina espírita, nós não julgamos e nem condenamos ninguém pelos seus comportamentos. Todos têm o livre-arbítrio. Nós apenas procuramos interpretar da melhor maneira possível as leis divinas. E assim, divulgar essa nossa interpretação com o único intuito de colaborar no esclarecimento do nosso próximo. Ok? Então, continuando. O Criador determinou que reinássemos sobre os animais, sobre os vegetais. Reinar. O que quer dizer reinar? Reinar quer dizer governar, cuidar, proteger os nossos irmãozinhos menores e usar somente aquilo que for necessário para a nossa subsistência. Nos últimos séculos, nós vimos homens desmatando desregradamente suas florestas, ao ponto de alguns países já terem erradicado todas as florestas que eles tinham, então lá não existe mais. As que ainda restam, como a Amazônia, na América do Sul, continuam sendo brutalmente devassadas. As plantações que geram alimentos para nós estão intencionalmente sendo contaminadas e praguejadas para se vender mais herbicidas e inseticidas. Além de nos alimentar, as árvores purificam o ar que respiramos e ajuda principalmente a equilibrar a energia do planeta e a nossa energia corporal. Nos ajuda muito. Com isso, nós vemos muitos humanos que sabem, né, que as plantas equilibram nossas energias, nós vemos eles caminhando entre as árvores, aspirando o ar puro e assim recompondo suas energias. Mas eu abro aspas aqui para relatar sobre alguns exageros. Exageros esses que começou com humanos para captar a energia, começaram a abraçar as árvores. E abraçar a árvore é como se fazer uma reverência à natureza, ou como uma meditação de paz interior, ou simplesmente para captar energia. Isso é a intenção do abraço inicial. Mas hoje essa prática avançou e já existem muitos humanos se apaixonando, talvez até sexualmente, com árvores. Se apaixonando por árvores. E pleiteando que seja pela sociedade, pelo governo e aceito por nós a legalização do casamento entre humanos e árvores. O reino animal é a última escala onde habita o princípio inteligente, antes de se tornar um espírito. É por isso que os animais convivem mais próximo do humano. Alguns animais eleitos para nos servirem de alimento prestam um enorme serviço à humanidade. Porque quanto mais vezes eles nascerem, crescerem e nos alimentarem,
mais depressa, mais acelerado será a evolução deles. Aqueles animaizinhos que nós apelidamos de pets convivem ao lado dos humanos. E eles são realmente anjinhos. Anjinhos que Deus aproxima de nós para completarem a sua passagem lá pelo reino animal e se prepararem para ingressarem à fase humanoide como espírito. Eles nos fazem um bem enorme. Eles nos recebem festivamente quando chegamos em casa. Procuram nos distrair quando nós estamos nervosos, tensos, ansiosos. E são companheiros fiéis dos seus tutores. Mas existem algumas coisas que precisam da nossa atenção. Nós temos sim que tratar muito bem os nossos pets, porque esses anjinhos merecem. Tem famílias que os tratam como se eles fossem filhos adotivos. O que nos chama a atenção é que existem famílias que abrem mão de terem filhos legítimos para se contentarem apenas com cães, gatos, algum outro animal, algum outro pet. Eu tenho isso até na minha família, um parente meu, que eu amo muito, um dia ele chegou para mim e afirmou assim: eu preferia ter criado cachorro do que ter tido uns filhos. Doeu, né? Porque isso faz ele estar indo contra o mandamento de Deus para nós, Adão e Eva. O crescer e multiplicar. Vocês já ouviram falar nos Terians? Os Terians são pessoas que se identificam como animais, seja em um nível espiritual, psicológico ou neurobiológico. Eles sentem uma forte ligação com um animal específico. Ligação essa que pode influenciar a sua personalidade, o seu comportamento ou a visão de mundo. Alguns se sentem serpentes e se arrastam pelo chão como se isso fosse. Outros se julgam cavalo e andam trotando. Eu vi um que se julga cavale, porque ele se sente ora cavalo, ora égua. Então, ele diz que se sente cavale. Esta identificação é uma parte essencial da sua identidade. E eles podem se expressar como animais através de roupas, comportamentos e até mesmo a comida. Come a comida do cachorro, o outro come a comida do cavalo, o outro come o que serpente come, o outro come grama e assim por diante. Mas tem algo ainda mais grave no comportamento de nós humanos. Algumas pessoas dizem amar tanto um certo animal que chegam a desejar viver maritalmente com ele. Isso chama-se zoofilia. Em alguns países, a zoofilia é permitida e já acontece na Noruega. Reconhecida por lei, permitido o casamento entre o humano e o animal e vida conjugal. E isso está sendo legalizado também já na Austrália e no Canadá.
no Japão, algo mais grave ainda está sendo pesquisado sob sigilo. Trata-se da combinação genética entre animais e humanos. Combinação genética entre animais humanos. Em termos de reprodução genética, essa mistura resulta em híbridos ou quimeras. Quimeras, que são seres que nascem possuindo a característica de ambas as espécies. Um homem e um cachorro, ele tem as duas características. Um homem e um cavalo. E nós vimos isso na mitologia grega. Porque ela conta que lá na ilha de Creta existia o Minotauro, que tinha o corpo de homem e cabeça de touro. E tinha também o Centauro, corpo de homem e cabeça de cavalo. Então eu volto a repetir. Nós espíritas não criticamos, não censuramos e menos ainda condenamos nossos irmãos dessa jornada por enveredarem por atalhos ou descaminho, em vez de seguir os ensinamentos ou ir pelo caminho da senda do Cristo. Nós apenas interpretamos o que diz a lei. Então, a senda do Cristo é essa. Quem quiser seguir outra, siga, sem a nossa crítica, apenas o nosso conselho. Então, muitas vezes, a carência, a falta de afeto e principalmente a solidão faz com que seres adultos se deixem contagiar e se apeguem a modismos e para não se sentirem diminuídos por aquele modismo, eles querem impor a que todos nós aceitemos aquele modismo como algo normal. É que a gente passe a praticar o modismo dele também, como se aquilo fosse natural, só porque ele aderiu. Nós temos que ser tolerantes, nós temos que ter compaixão e, principalmente, nós temos que ser indulgentes com esses irmãozinhos, porque eles são espíritos mais jovens do que nós, mais jovens na vida espiritual. Então, eles têm menos experiência espiritual que nós, por isso ainda praticam coisas que nós já não praticamos mais. A tecnologia industrial evoluiu a tal ponto que aqueles bonecos, bonecas com os quais as crianças sempre brincaram, hoje evoluíram a tal ponto que parecem crianças de verdade. São as bonecas bebê reborn. E são chamadas assim porque o processo de criação e transformação de uma boneca comum numa versão realista ou hiperrealista é comparada pelos industriais ou pela ciência como se fosse ouçam, renascimento. Como se aquela boneca renasceu. Por isso chama-se reborn em inglês, que quer dizer renascimento. Esses bonecos começaram a se destacar das bonecas antigas, começaram a aparecer muito mais como humanos, durante a década de 1990. E de lá para os dias de hoje, o aperfeiçoamento foi tanto que os bebês reborn chegam, em muitos casos, a serem confundidos com bebês humanos. Mãe é semelhança. E a carência
e a solidão de alguns adultos fez com que eles se interessassem e se afeiçoassem pelos bebês reborn. Devido a isso, passaram a adquirir um reborn. E um reborn desses mais parecido mesmo com os bebês humanos, eles custam de 10 a 15 mil reais. 10 a 15 mil reais. O apego ou a afinidade faz com que eles passem a considerar um boneco de vinil e silicone como se seu filho fosse. Até aí, não teria maiores problemas se esse desequilíbrio, vamos chamar de desequilíbrio, ficasse apenas entre eles, ele e o boneco. Acontece que esses nossos irmãos agora querem que seus bebês reborn sejam aceitos por toda a civilização como se realmente fosse uma criança. Com todos os direitos de uma criança. Devido a isso, todo o aparato de utensílios que fazem parte das necessidades de um recém-nascido, como fraldas, perfume, roupa, mamadeira, alimentos, etc., estão sendo industrializados em massa para esses bebês, especificamente para esses bebês reborn. A necessidade que sentem de que seu boneco seja considerado um ser vivo é tamanha que os pais não querem ir trabalhar deixando o seu reborn em casa sozinho. E por isso eles contratam um pajem. Ou levam para o trabalho. E quer que a empresa aceite que ele tenha aquele bebê junto. Tenha local para deixar o bebê, como se fosse berçário, essas coisas. Ou então eles levam para uma creche especializada, já existem muitas, creche especializada para cuidar de bebê reborn. Existem clínicas que são apelidadas de cegonha, onde os futuros pais se dirigem para esperar o nascimento do seu bebê. Esperar o nascimento do seu bebê. E este bebê chega em uma placenta. Ele chega em uma placenta. E o parto cesárea ocorre através de uma cirurgia, com direito a tapinho nas costas e tudo mais. Atualmente, está muito comum encontrar nos shoppings mães e até pais passeando, comprando roupinha e até dando de mamar aos bebês reborn. Aqueles que poderiam ajudar, às vezes, né, em vez de ajudar. Existem psicólogos que se intitulam especialistas em atender o bebê reborn. Não os pais. O bebê reborn. Mas são especialistas de bebê reborn, mas não mostram o certificado e nem onde foi que eles fizeram o curso para cuidar de bebê reborn. Mas são especialistas. Existe uma associação de pais desta boneca de silicone que vem tentando conseguir atendimento pelo SUS para seus filhos adoentados, para bebês reborn adoentados, entre aspas. E nós todos sabemos que o SUS não consegue nem atender os humanos.
Não dá conta de atender todos os humanos. Já ficam em muitas filas e ainda eles querem que os bebês tenham preferência e sejam atendidos quando estão doentes. Agora eu falo, pasmem, pasmem nisso. Porque o exagero é tamanho que quando o silicone começa a envelhecer, ele vai mudando de cor. E quando ele atinge uma determinada cor, conforme o bebê reborn, quando ele atinge aquela cor, quer dizer que ele morreu. Morreu o bebê reborn. E acontecendo isso, é feito então um velório para o bebê reborn, com a presença de familiares. E o defunto de vinil é enterrado em um cemitério específico para os bebês reborn. Bem, depois de tudo isso, só nos resta orar por todos esses nossos irmãos que estão passando por esta fase, ou seja, estão desequilibrados. E nessa nossa oração, pedindo a Deus que ajude esses nossos irmãozinhos a retornarem para a realidade, né? Como nós podemos ver, existe na humanidade várias formas de vida que procuram viver uma realidade inventada ou então imaginária, como as que eu relatei. Mas todos nós sabemos que existem milhões de mães carentes, financeiramente em má situação, que por viverem num estado de miséria, até dariam de bom grado os seus bebês humanos, para serem criados por uma família com condições financeiras melhores. Existem também crianças vivendo em situação de rua, vivendo em abrigos, em asilos, em casas de criança, necessitadas de um lar onde pudessem receber e dar muito amor. Meus irmãos, a reflexão sobre o que nós discorremos aqui hoje, até agora, fica por cada um de vocês, pois é um assunto por demais complexo. E, se formos perguntar, nós vamos ter as mais diversas conclusões. Mas com relação à visão espírita sobre o que nós abordamos hoje, eu vou voltar ao livro da Gênesis, onde podemos ver com a maior clareza de que Deus falou com todas as palavras em seu primeiro mandamento para Adão e Eva. Sejam férteis, cresceis e multiplicai-vos. Ou seja, faça o papel que lhes dei. Procriem, se multipliquem, povoem. Eu preciso que vocês povoem a terra. Então, cumprir o papel masculino e feminino, e com isso procriar, é um desígnio de Deus, é uma lei divina. Mas aí você me pergunta, Heitor, o que acontece se eu não quiser prestar obediência a Deus nesse sentido? Não sou eu que vou responder. A resposta foi Deus que nos deu. Lá no capítulo 3 da Gênesis, onde a serpente perguntou para Eva: foi isso mesmo que Deus disse? Deus disse: não comam de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu para a serpente: não, não foi isso.
nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto daquela árvore que está no meio do jardim. E nem toquem no fruto. Do contrário, vocês morrerão. Então Deus deu todos os frutos para eles comerem. Só falou, não comam de um. Do contrário, vocês morrerão. Então Deus, podemos ver que Deus deu tudo, né, que Adão e Eva precisavam para que vivessem bem no paraíso. Em troca, Deus queria a fidelidade e a obediência deles. Então, Deus só pediu, me obedeçam, não comam daquela árvore. Então, quando nós não somos fiéis e não obedecemos a Deus, nós estamos com isso cometendo o quê? Quando não somos fiéis e não obedecemos a Deus. Estamos cometendo um pecado. Ok? Adão e Eva foram mais fiéis à serpente do que a Deus. Desobedeceram ao pai e obedeceram à serpente. Porque a serpente disse para a mulher, certamente que vocês não morrerão. Deus nos enganou dizendo, né? É que Deus sabe que no dia em que comerem o fruto da maçã, olha a perpiscácia da serpente. Deus sabe que no dia que vocês comerem o fruto da maçã, os seus olhos se abrirão e vocês serão como deuses. E serão conhecedores do bem e do mal. Aí, quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter a sabedoria de Deus que a serpente falou, tomou do seu fruto, que a gente sabe que é a maçã, e o comeu. E também deu outra ao seu marido, que estava com ela, e ele também comeu. Então os olhos dos dois se abriram a tal ponto que eles perceberam pela primeira vez que eles estavam nus, sem roupa. Por isso correram e entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Quando Adão e Eva ouviram o som do Senhor que caminhava pelo jardim, eles esconderam-se. O Senhor, porém, os chamou e perguntou: onde vocês estão? E Adão respondeu: eu te vi no jardim, Senhor, e fiquei com medo, porque eu estava nu e me escondi. E o Senhor perguntou: quem contou a você que você estava nu? Você comeu por acaso da árvore da qual ordenei que você não comesse? E o homem disse: foi aquela mulher que o Senhor me deste como companheira, que me deu o fruto, e eu o comi. Então o Senhor perguntou para Eva: o que foi que você fez, Eva? Ela respondeu: foi a serpente que me enganou, e eu comi do fruto. Então o Senhor declarou para a serpente: por ter feito isso, maldita você é entre todos os animais do rebanho e entre todos os animais do campo. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá do pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você, serpente, e a mulher, e entre toda a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça quando te encontrar,
e você lhe ferirá o calcanhar. Dirigindo-se para a mulher, Deus disse: Eu multiplicarei intensamente as suas dores do parto. Agora todo mundo sabe por que tem dor no parto, né? Multiplicarei intensamente as suas dores do parto. E com muitas dores de hoje em diante você dará luz aos seus filhos. E o seu desejo será contra o seu marido, mas o seu marido te dominará. Finalmente, dirigindo-se para Adão, Deus disse: Visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu da árvore da qual eu ordenei a você que não comesse, maldita é a terra a partir de hoje por sua causa. Dores você vai comer da terra todos os dias da sua vida daqui por diante. Ela, a terra, fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você conseguirá comer o seu pão, até que um dia você volte à terra, até que um dia você morra. Visto que dela você foi tirado, porque você é pó, e ao pó você voltará. Indo já para o encerramento, eu gostaria de lembrar que existem 8 bilhões de espíritos encarnados na Terra. E no plano espiritual, no orbe terrestre, existe 3 vezes mais. Então, aproximadamente existe 25 bilhões de espíritos no orbe terrestre. Os espíritos desencarnados sabem que eles necessitam evoluir. Eles sabem muito mais que nós que eles necessitam evoluir. E se preparam enquanto aguardam ansiosos por uma nova reencarnação, onde eles sabem que terão chance de evoluir muito mais rápido estando encarnados. Então, da mesma forma que fomos privilegiados por ser agraciados com essa reencarnação que estamos aqui hoje, eles torcem, lutam para conseguir reencarnar também. É uma disputa. Com isso, podemos entender que aqueles que por um problema de saúde ou por não terem um companheiro ou uma companheira, eles têm justificativa para não terem sido os pais. Um problema de saúde ou sozinho. Então não tem como ser pais. Então, esses têm uma justificativa para o mandamento de Deus. Mas aqueles que poderiam ter um, ou dependendo de suas posses, terem mais filhos, e não o fazem por comodidade, ou por não gostarem de crianças, estão, com toda certeza, infringindo o primeiro mandamento de Adão e Eva. Todos nós tivemos a maravilhosa chance de estarmos nesta vida encarnada. Portanto, o mínimo que Deus espera de nós é que nós ajudemos os espíritos que estão para o lado de lá a virem reencarnar também. Que Deus abençoe a todos nós, que assim seja. Muito obrigado por me ouvirem.